Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. No período de 24 horas, o número de mortos do terremoto na Ásia aumentou mais de 10 vezes. Só em Mianmar foram 1.644. Socorristas estrangeiros chegaram hoje ao país para ajudar nas buscas. É a tragédia das grandes. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o número total de mortos pode passar de 10 mil. O cálculo é de que os prejuízos em Mianmar sejam maiores do que toda a produção econômica anual do país. O governo, uma ditadura militar, disse hoje que existe uma grande necessidade de doação de sangue nas áreas mais atingidas. Além do trauma coletivo, do luto nacional, milhões de moradores estão enfrentando longas horas sem luz. Em algumas cidades, as pessoas só têm energia elétrica 4 horas por dia. Um desafio a mais para quem trabalha no resgate dos soterrados. Em Mandalay, segunda cidade mais populosa de Mianmar, mais de 1.500 casas foram danificadas. A capital também sofreu. Prédios residenciais e templos de Naypyidaw estão em ruínas. Esse hospital não está conseguindo acomodar tantos pacientes. Os feridos são cuidados ao relento. O terremoto ocorreu por volta de meio-dia de sexta-feira, hora do almoço por lá, madrugada no Brasil. O epicentro foi bem no meio de Mianmar. O primeiro tremor, muito forte, 7,7 de magnitude. Depois foram vários tremores secundários, incluindo um de magnitude de 6,4. Nesse sábado, equipes estrangeiras começaram a chegar em Mianmar para auxiliar na busca por sobreviventes. Países como China, Rússia e Índia foram os primeiros a mandar apoio. Esses governos enviaram tanto equipamentos de saúde e primeiros socorros, quanto especialistas em resgate. Vai ser um trabalho longo. Mianmar vive hoje aquele momento delicado nesse tipo de tragédia, de corrida contra o tempo para resgatar quem está nos escombros. O terremoto foi sentido até na China. Na Tailândia, a capital Bangkok tremeu. Nessa piscina, na cobertura de um prédio, as pessoas estavam aproveitando o dia. Até que a água começou a fazer onda. Todo mundo saiu correndo. A água transbordou e levou junto as boias, mas o edifício ficou de pé, bem diferente do arranha-céu em construção que despencou. Até agora, as autoridades confirmaram 11 mortos em Bangkok. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Trabalhadores e trabalhadoras que ajudavam a erguer o prédio. As equipes acreditam que pelo menos 15 deles estejam vivos, debaixo dos escombros. Tudo o que eu posso fazer é sentar e esperar, disse a One Pet. A enteada dela, de 18 anos, ainda não foi encontrada. A sobrinha também está desaparecida. Não sei quando vamos encontrá-la, só posso rezar. Meu coração afundou. O presidente Lula terminou a viagem de uma semana pela Ásia, fechando acordos comerciais no Vietnã. Pela manhã, o presidente Lula visitou o Museu de História Militar do Vietnã. Logo depois, o presidente Lula e o primeiro-ministro vietnamita participaram de um fórum empresarial aqui nesse hotel em Hanoi. Nesse encontro, Pham Minh Chinh oficializou que o país vai retomar a importação da carne bovina brasileira. O presidente Lula disse que essa iniciativa é o primeiro passo para que as trocas comerciais entre os países alcancem 15 bilhões de dólares até 2030. Lula também falou sobre as negociações para a venda de aviões da Embraer ao Vietnã. Esse acordo ainda não foi assinado. Antes de encerrar a viagem, o presidente brasileiro participou de uma coletiva de imprensa. Lula voltou a criticar o presidente americano Donald Trump pela guerra tarifária. Disse que o Brasil ainda vai negociar com os Estados Unidos antes de recorrer à Organização Mundial do Comércio ou impor tarifas de volta. Perguntado sobre as negociações para um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, Lula elogiou o presidente americano. Eu poderia ser radical contra o Trump, mas na medida que o Trump toma a decisão de discutir a paz entre Rússia e Ucrânia, que o Biden deveria ter tomado, eu sou obrigado a dizer que, nesse aspecto, o Trump está no caminho certo. A conversa para ter paz é colocar Putin e Zelensky em torno de uma mesa, com quem eles convidarem para participar, e parar de atirar e começar a plantar comida e discutir paz.
E nos Estados Unidos, o governo Trump revogou mais de 300 vistos de estrangeiros, entre eles estudantes que participaram de protestos contra Israel no ano passado. O secretário de Estado, Marco Rubio, reforçou que o governo tem autonomia para revogar os vistos de estudantes. O visto é um presente. Negamos vistos no mundo todo por várias razões. Isso significa que também podemos revogá-los. Um dos casos aconteceu em Massachusetts. A estudante turca Rumeysa Öztürk foi interceptada no meio da rua por homens encapuzados. Um deles a agarrou pelos pulsos e retirou seus pertences. Só depois eles se identificaram como policiais de imigração. No dia seguinte, ela foi levada para um centro de detenção a 1.500 quilômetros de distância. E o Departamento de Segurança Interna publicou: Öztürk se envolveu com atividades em apoio ao grupo terrorista Hamas, o que é motivo para o cancelamento do visto da estudante. O governo ainda não apresentou as provas dessa ligação. No ano passado, ela foi coautora de um artigo de opinião no jornal da Universidade Tufts, onde cursava um doutorado. O texto criticava a reitoria por reprimir os protestos que pediam que a universidade cortasse laços com Israel. O artigo não fazia referência ao Hamas. No ano passado, uma onda de protestos contra as ações de Israel em Gaza tomou conta das universidades americanas. Por diversas vezes, a situação saiu do controle, com manifestantes invadindo prédios e impedindo a circulação de professores e estudantes. Uma pesquisa constatou que depois dos atentados do Hamas, em outubro de 2023, 73% dos universitários judeus sofreram ou testemunharam antissemitismo. Organizações judaicas contabilizaram 1.400 incidentes desse tipo em 6 meses. Um dos focos dos protestos foi a Universidade Columbia. Lá, alunos judeus relataram casos em que foram cercados e assediados. Especialistas afirmam que a liberdade de expressão nos Estados Unidos é bem ampla e inclui a possibilidade de manifestações de racismo ou antissemitismo, mas não permite ameaças de danos físicos ou que tenham um alvo específico. Você falar que você é contra a guerra, que você é a favor de 2 estados, que você quer que a favor de um cessar-fogo, isso não é antissemitismo. Quando você fala globalize a intifada, judeus voltem para a Polônia, sionistas não merecem viver, como aconteceu em algum desses protestos, isso é antissemitismo. Eles fizeram um levantamento no ano acadêmico 2024-2025 com 1.338 incidentes antissemitas. Ou seja, não só expressão, manifestação, como ataque físico, assédio, intimidação, golpes físicos, proibição na entrada de classe, proibição do acesso à biblioteca. Então, a primeira emenda que fala da liberdade de expressão na Constituição americana, ela também tem um limite quando você tem que eles chamam um perigo real e imediato, de isso se converter em um ataque físico e violento. O governo americano não apresentou provas de que os estudantes que estão sendo detidos tenham extrapolado o que permite a Constituição. E vem usando uma lei dos tempos da Guerra Fria que permitia a deportação de quem fosse considerado uma ameaça à política externa americana. O professor e diretor do Centro de Defesa de Liberdade Acadêmica, Isaac Kamola, disse ao Jornal Nacional que as detenções podem significar uma forma de intimidação. O governo está dizendo, quando você fala algo que eu não quero, como sobre a situação em Gaza, nós vamos te calar. E isso é muito perigoso, disse o professor.
are really dangerous. A pressão também chegou à direção das universidades. No início do mês, o Departamento de Educação anunciou que está investigando 60 universidades por causa de protestos que considerou antissemitas. A Casa Branca cancelou o envio de 400 milhões de dólares em fundos federais para a Colômbia e criou uma lista de exigências para o governo exigiu que a Colômbia dê aos seguranças do campus o poder de deter estudantes. Proíba que alunos usem máscaras em protestos. Crie uma definição clara sobre o que configura antissemitismo e escolha um novo chefe para o Departamento de Estudos do Oriente Médio. Ontem, Katrina Armstrong anunciou que estava deixando o cargo de reitora interina da universidade. De forma lacônica, disse que estava voltando para a posição anterior, no Centro Médico de Colômbia. A principal autoridade em vacinas dos Estados Unidos renunciou ao cargo sob pressão do governo Trump. O doutor Peter Marks era responsável pela regulação dos imunizantes. Ele criticou o secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., a quem acusou de promover desinformação e mentiras. Kennedy Jr. já questionou a eficácia e a segurança das vacinas. Hora de saber como é que fica o tempo em todo o Brasil. Boa noite para você, Thiago Scheuer. Oi, Mônica. Boa noite para você também, para o Elter e para você que está com a gente. O domingo ainda vai ser de bastante chuva na região norte do Brasil e também no norte de Mato Grosso. O alerta de temporais com chuva mais volumosa e raios pega toda essa área em vermelho, que vai do Tocantins, passa pelo Pará, Amapá, Amazonas e norte de Rondônia. Os acumulados de chuva vão ficar altos nessas 4 capitais. Manaus e Belém com 30 milímetros, Macapá e Porto Velho com mais chuva, 40. Aliás, em Rondônia, o rio Madeira, com tanta chuva assim nas últimas semanas, está perto da cota de inundação, que é de 17 metros. Neste momento, 16 metros e 40 centímetros. Amanhã também chove, só que de forma mais isolada, nas áreas em verde do mapa, como aqui no norte, né, pegando a Bahia, no nordeste, aliás, pegando também todo o litoral, passando pelo interior do nordeste, aí sim, centro-oeste, parte do norte também, do sudeste e do sul do Brasil. No Rio e em São Paulo tem chuva muito isolada à tarde, 5 milímetros e temperaturas entre 30 e 34 graus. Já em Campo Grande e em Teresina, temperaturas um pouco menores, entre 31 e 32, para refrescar, né? E essa chuva vai chegar com 5 milímetros. Por falar em calor, o dia vai começar bem abafado amanhã em Aracaju e Fortaleza, 25 e 26 graus. Bem diferente de Brasília e Curitiba, que iniciam o domingo com apenas 17. Já à tarde, as temperaturas disparam até os 29 graus, tanto em Brasília quanto em Curitiba. 31 em BH, 34 em Vitória, 31 também no Recife, 30 em São Luís e em Porto Alegre, 33. E ao longo da próxima semana vai ter chuva forte e também a chegada do frio no centro-sul do país. Os temporais vão voltar para a região sul, também para São Paulo, sul de Minas a partir de segunda e vão continuar ao longo da semana, principalmente no norte do Brasil. Sobre o primeiro frio do outono, ele vai chegar na região sul e em partes também do centro-oeste e do sudeste a partir de quarta-feira. Veja só que as mínimas podem ficar até abaixo de 10 graus no sul e geada podendo acontecer nos pontos mais altos, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina. Um bom domingo para você. E para vocês também, Mônica e Elter. Bom domingo, Scheuer. Obrigado, boa noite. As cidades brasileiras têm registrado mais acidentes de trânsito com motos. Tudo bem, Claudinei? Como é que foi o trauma agora? Minha perna deu um giro. Caí no chão, na hora eu senti que a minha perna tinha quebrado. Histórias como essa ocupam boa parte do dia do coordenador do pronto-socorro de ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Em termos de acidente de trânsito, os acidentes motociclísticos, eles continuam sendo a grande parte das internações que ocorrem aqui no nosso serviço, mas isso não só aqui no Hospital das Clínicas, mas em todo o Brasil, onde no último ano a gente teve quase 170 mil internações e, vendo a curva histórica, a gente nota um aumento significativo desses números de internações.
O aumento dessas internações reflete o aumento da presença de motos nas ruas. Tem mais gente usando moto para ir trabalhar, tem mais gente usando moto como o próprio trabalho. Os entregadores se tornaram uma rede gigantesca de prestação de serviços nas cidades. Quem acompanha os acidentes de trânsito diz que as vítimas geralmente são adultos jovens. Estou nessa faixa que vai de 20 a 29 anos. É uma faixa etária muito produtiva, então acaba causando um grande impacto social, né? Os sinistros de trânsito representam um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil. Se o custo humano das tragédias é incalculável, a conta financeira não. A partir de 2014, os gastos do SUS com essas internações tiveram uma tendência de queda até 2018. Em 2019, houve um aumento grande. O número não reduziu muito nem com a pandemia. 2023 e 2024 registraram aumentos recordes. No ano passado, o gasto chegou a 257 milhões de reais. Desde 2014, o Brasil gastou 2,4 bilhões de reais nas internações. Os especialistas apontam o tráfego entre carros como um dos maiores problemas das motos, atrás apenas de outro item. O elemento mais relevante dentro de segurança viária é a velocidade. Para manter a velocidade baixa, você precisa fiscalizar. Então, esse fator principal, que é a velocidade, não está sendo fiscalizado como deveria. Nós temos como resolver esse problema. Primeiro, o gestor tem que colocar isso como prioridade, porque se nós conseguimos reduzir o número de acidentes, o número de sinistros de trânsito, nós vamos preservar mais vidas, nós vamos conseguir disponibilizar mais leitos hospitalares para outros tipos de doenças que não são passíveis de prevenção, como é essa doença tão grave que é o sinistro de trânsito. Mais de 3 meses depois da queda da ponte no rio Tocantins, moradores estão sofrendo com a deterioração das estradas e até mesmo das cidades. O asfalto está tão danificado que nem parece mais que a estrada é pavimentada. O desabamento da ponte Juscelino Kubitschek entre o Tocantins e o Maranhão, em dezembro do ano passado, desviou parte do tráfego de caminhões da rodovia federal Belém-Brasília para 5 rodovias estaduais do Tocantins, como, por exemplo, a TO 201. Agora, veículos de cargas dividem espaço com os carros de passeio e até ambulâncias. É muito complicado, porque o asfalto ele não foi feito para ter esse suporte de carga todinho. E agora, com esse fluxo todo, deteriorou tudo. As rotas alternativas para os caminhões também passam por dentro de 13 cidades do Tocantins. Essa é afundou cerca de 30 centímetros e o movimento quebrou as calçadas. Ninguém tem sossego nem de dia nem de noite. Isso aqui é dia e noite desse jeito. Ó, eles vão passando e jogando barro. Em Tocantinópolis, a rua de acesso à balsa para a travessia para o Maranhão está completamente destruída. O peso dos caminhões estourou a tubulação e o esgoto corre a céu aberto. Um transtorno muito grande, muito no impacto ambiental, impacto social. A gente pede isso, que não fique no esquecimento. A situação é difícil também para os caminhoneiros, que levam mais tempo para transportar as cargas. Está gastando aqui em média 3 horas, 2 horas para atravessar isso aqui. A situação das estradas é caótica em todo o extremo norte do Tocantins. O governo estadual informou que não tem equipes e nem maquinários para fazer a manutenção sozinho e pediu socorro ao governo federal. O desvio de todo o trânsito da BR foi para as rodovias estaduais. O que nós queremos é só que eles cuidem das rodovias nesse período da construção da ponte e as devolvam para a população do Tocantins pelo menos da forma como receberam. O DENIT disse que assinou um contrato emergencial para fazer a manutenção de um trecho de pouco mais de 80 quilômetros das rodovias tocantinenses e que se prepara para contratar o mesmo serviço para outros 330 quilômetros, ao custo total aproximado de 150 milhões de reais. Apesar de ser um contrato emergencial, os serviços só devem começar a ser executados em junho. Amanhã, o Fantástico vai traçar o caminho de uma arma de guerra. O mesmo
fuzil rodou 1.300 quilômetros e foi usado em pelo menos 3 crimes. Como funciona o banco de dados da Polícia Federal, que reconstitui o trajeto de uma arma na mão de bandidos no país inteiro? Racha de charretes. Os flagrantes desta prática perigosa e ilegal que causou a morte de uma turista no litoral de São Paulo. A vítima vinha no sentido contrário dos cavalos e foi atingida de frente. Um alerta de saúde com o doutor Drauzio Varela. Você vai entender por que a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, está atingindo a população jovem. Barrados no Cruzeiro. A gente sobe! Ou 6 mil vão descer! A revolta dos passageiros que pagaram caro por uma viagem, mas na hora de embarcar ficaram de fora do navio. Como nasce uma novela? As primeiras cenas, a escolha dos cenários e figurinos, os testes dos atores. É coisa de pobre. É coisa de pobre, sim. Passamos 7 meses acompanhando os bastidores do remake de Vale Tudo. É logo depois do Domingão com Hulk. A gente se vê. Daqui a pouco as estratégias para driblar o aumento do chocolate. E a morte no Recife do escritor Marcos Vilaça. Nesta Páscoa, confeiteiros e consumidores estão tentando driblar o aumento no preço da principal matéria-prima do chocolate. Uma fábrica a céu aberto, com um tipo de matéria-prima selvagem, que não foi modificada pelo homem. Assim é o cultivo do cacau no Brasil, o 6º maior produtor mundial. Resultado disso, uma condição climática adversa tende a impactar com maior intensidade a produção de cacau do que, por exemplo, a produção de outras culturas. Milho, por exemplo. O agricultor da Costa do Cacau, na Bahia, colhe um resultado de um ano com esse. Preços elevados realmente contribuíram para um ano positivo. As mudanças climáticas nas principais lavouras do mundo na África foram o principal fator para a alta nos preços. O valor do cacau é definido no mercado internacional. Em 2 anos, a alta acumulada na Bolsa de Nova York é de cerca de 185%. O pico foi em dezembro do ano passado, quando o valor da tonelada passou de 11.800 dólares. Essa alta chegou ao consumidor brasileiro. Em 12 meses, o preço do chocolate em barra e do bombom subiu 16,5%, segundo o IBGE. A inflação do chocolate vai colocando a Páscoa em formas menores. Eu tenho barrinha a partir de 50 gramas. É fazer recheios que se não use tanto chocolate, como o ano passado. Um creme de leite em pó com frutas vermelhas. Eu vou passar novos sabores para o cliente, né? Vai ser uma experiência nova para ele, mas já não vai ser algo 100% chocolate. Formação de preço é sempre uma questão com 2 lados. Da oferta e da demanda. E o custo do chocolate sofreu as 2 pressões, pelos problemas de produção do cacau no campo e o aumento da procura pelo produto nas cidades do país. Os economistas dizem que as vendas de chocolate se fizeram com o calor da atividade econômica. E aí, quando você tem um incremento de renda, quando a gente tem um período em que a renda cresce, a demanda por chocolate cresce numa intensidade maior. Acho que a gente compra sempre, né? Quando tá triste é para animar, quando tá feliz é para ficar mais animado, né? A gente gosta muito de chocolate. Quando eu tô de TPM, eu preciso de chocolate. Porque parece que a minha vida tá em risco e só o chocolate vai resolver. Diminui o tanto de barrinha, o tamanho da barrinha, porque os netos não diminuem, né? Pode estar caro, mas não podem parar de vender. Pesquisadores fizeram um estudo sobre a saúde do Rio São Francisco e identificaram o principal vilão. De 2017 a 2023, expedições científicas de universidades federais
produziram estudos sobre os danos ao São Francisco e as consequências para peixes, consumidores e banhistas. Um dos problemas mais graves revelados pelas pesquisas é a contaminação da água. A maioria das cidades ribeirinhas descarrega esgoto no rio sem nenhum tratamento. Existem vários riscos, risco à saúde, o contato direto com a população ribeirinha, também a contaminação dos peixes, porque no próprio esgoto sanitário que a gente produz, a gente pode ter também alguns poluentes emergentes que nem sempre eles são removidos no processo convencional de tratamento. O Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco elaborou mais de 100 planos municipais de saneamento, mas as medidas urgentes não saíram do papel. Então nós precisamos que essas medidas sejam tomadas de imediato, que esses esgotos sejam retirados do rio, que eles sejam tratados e que nós possamos devolver o velho Chico à saúde que ele precisa para O Águas do Sertão, responsável pela distribuição de água e tratamento de esgoto de 34 municípios de Alagoas, fez um acordo com o governo do estado para investir quase 2 bilhões de reais no saneamento e distribuição de água tratada pelos próximos 8 anos. Todos esses investimentos, eles serão mais volumosos até o 11º ano, até 2033, que é o que preconiza o marco legal do saneamento, que é levar toda essa infraestrutura para 90% da população. O que nós precisamos é de ação, de compromisso com o São Francisco, para que ele seja preservado para as futuras gerações. Brasileiros estão descobrindo no lixo uma fonte nova de energia. O corre-corre dos coletores não é por acaso. É muito trabalho. Afinal, são 220 mil toneladas de resíduos gerados por dia no Brasil. Mesmo com a destinação adequada, o lixo gera um gás que polui o meio ambiente. A decomposição do material orgânico produz o biogás, composto principalmente por metano. Esse gás tem um potencial de aquecer a atmosfera quase 28 vezes maior que o gás carbônico, considerado o grande vilão do aquecimento global. Nesse aterro em São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi construída uma usina para transformar parte desse biogás em energia elétrica. Esse gás faz funcionar esses motores, né? Então, aí por consequência, esses motores geram energia, né? Energia elétrica. Então, as nossas contas de energia é descontada. A economia não é pequena, 2,5 milhões de reais por ano. 30% da conta de energia dos prédios públicos, como escolas, hospitais e da própria prefeitura, que tem 7 andares. Este outro aterro, também no Vale do Paraíba, recebe 2.000 toneladas por dia de resíduos de 13 cidades paulistas. Só que aqui, o biogás tem outra finalidade. Parte dele é canalizada até aquela usina e de lá sai um outro produto, o biometano. Separa os elementos que a gente quer, deixando o metano pronto para ser utilizado e comercializado. Ele pode ser utilizado em indústrias, uso veicular, em frotas de caminhão, e ele contribui para a matriz energética brasileira, reduzindo emissões de gás de efeito estufa. O caminhão que faz o transporte dos cilindros também é movido a biometano e lá vai ele para ser reaproveitado por uma fabricante de vidro. O produto que faz parte da vida de todo mundo é fabricado em fornos que consomem muita energia. Hoje ela vem em grande parte do gás natural, um combustível fóssil. Mas há um ano, a empresa começou a usar o biometano. Por enquanto, são apenas 8% do que é consumido na unidade. Mas o uso poderia ser maior se o preço ajudasse. O biometano ainda é mais caro que o gás natural. Nós gostaríamos que isso fosse diferente, que o biogás fosse mais competitivo, e esse é o caminho que eu acredito no Brasil para massificar realmente o biogás e o biometano. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, atualmente existem 6 usinas de biometano em aterros sanitários do país. Outras 7 estão em processo de instalação. Quanto maior a produção, você diminui o custo.
Então a gente logo está com um custo bem menor. Eu costumo dizer que todo aterro sanitário jornalista e professor Marcos Vilaça. O escritor estava internado há 6 meses com uma infecção respiratória. Hoje teve uma broncoaspiração e não resistiu. Vilaça nasceu em Nazaré da Mata, na zona da Mata de Pernambuco. Por 30 anos, deu aulas na Faculdade de Direito do Recife, onde também se formou. Foi um grande defensor da democracia, dos direitos sociais e da cultura no Brasil. Ocupou o cargo de chefe da Casa Civil do governo de Pernambuco e presidiu o Tribunal de Contas da União. Na literatura, Marcos Vilaça construiu uma carreira notável, com suas poesias, ensaios, crônicas, romances e estudos sociológicos. Um homem com uma antena muito interessante voltada para o povo brasileiro, para as expressões, para o poder e para aquilo que me pareceu essencial, a mudança da Academia Brasileira de Letras. Em abril de 1985, Marcos Vilaça foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, onde passou 40 anos. Ele ocupou a presidência da instituição por 4 vezes. Foi um grande inovador da casa. Ele trouxe para dentro da casa a cultura popular. Sempre achou fundamental juntar a cultura popular com a cultura erudita. Ele foi um desbravador. Marcos Vilaça deixa 2 filhos e 5 netos. O corpo do escritor vai ser cremado amanhã. As cinzas serão lançadas na praia de Boa Viagem, no mesmo lugar onde foram espalhadas as cinzas da mulher dele, Maria do Carmo. Ela foi a primeira namorada e a companheira de uma vida inteira. Ele hoje está nos braços da minha avó e hoje fica seu legado, suas virtudes, seu senso de família, de união, de generosidade. Meu avô realmente ele foi um ser humano único. Daqui a pouco, o segundo dia do Lollapalooza. E os gols da abertura do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 2025 começou com muitos gols. São Paulo Sport foi a única partida que terminou 0-0. O primeiro gol da competição saiu com só 3 minutinhos de jogo. Lucero botou o Fortaleza na frente do Fluminense. E Tinga, de cabeça, aumentou a vantagem. Fortaleza 2-0. O Grêmio derrotou o Atlético Mineiro em Porto Alegre. Arezzo abriu o placar. Edenilson ampliou. O Atlético chegou a descontar com o Rony, mas não foi o suficiente. Grêmio 2-1. Em Caxias do Sul, Talhari fez os gols do Juventude, que ganhou do Vitória por 2-0. O Cruzeiro derrotou o Mirassol por 2-1 com gols de Dudu e Gabigol. Lucas Ramon descontou para o Mirassol. No Brasileirão Feminino, Palmeiras e Grêmio empataram em um jogo de 6 gols. Brena, de longe, fez o primeiro para o Palmeiras. A Maria Dias empatou e virou para o Grêmio. E colocou o Grêmio na frente de novo. E a Amanda Gutierrez fez o último da partida. Final, Palmeiras 3, Grêmio também 3. E hoje também foi dia de decisão em vários campeonatos estaduais pelo Brasil. Depois de empatar com o Maringá em 1-1 no tempo normal, o Operário foi melhor na disputa de pênaltis e conquistou o Campeonato Paranaense. O Primavera venceu pela primeira vez o Mato Grossense ao superar o Cuiabá, também nos pênaltis. O Campeonato Brasiliense foi mais um decidido nas penalidades e deu gama em cima do Capital. O América de Natal ganhou do ABC com um gol do Ebert no último minuto e venceu o Campeonato Potiguar. No Piauiense deu Piauí, que derrotou o Fluminense na final por 2-0.
E no campeonato sergipano, Confiança superou o Itabaiana e ficou com o título. E no acreano, o Independência ganhou do Galvez por 3-1 e foi o campeão. Amanhã tem estreia no Esporte Espetacular. Amanhã o EE vai começar com um passeio bem diferente pelos estádios do Brasileirão. Vamos falar também do futuro da seleção brasileira. E tem uma entrevista especial com a nossa campeã olímpica, Rebeca Andrade. Às vezes a gente abre mão de uma coisa para conseguir viver os nossos sonhos, nossos objetivos. É o preço. Eu tô em Bonito, Mato Grosso do Sul, num abismo equivalente a um prédio de 26 andares, para cima e para baixo. E convidei minha amiga Laís Souza para um desafio, mergulhar nesse lugar extraordinário e desafiador. Eu e o Fernando Fernandes te esperamos para a nossa estreia no Esporte Espetacular amanhã, depois de Viver Sertanejo. Em São Paulo, milhares de pessoas estão acompanhando a segunda noite do Lollapalooza Brasil. O lugar mais disputado no Autódromo de Interlagos no início da tarde era a sombra. A gente sentou justamente na sombrinha porque não tá dando para ficar no sol. A Paloma veio para ver as principais atrações femininas de hoje. Começou com o R&B da Drica Barbosa. Sua atenção, vem debaixo da opressão. Estou muito feliz de estar aqui, é a primeira vez que eu venho no Lola e é o primeiro show que eu tô vendo hoje também. E sabe o que é ser um clássico? É quando todo mundo sabe as músicas do show, não importa a geração. Com a Marina Lima foi assim. Você me abre seus braços. Apaixonado por Marina, diva temporal, maravilhosa. O show também teve participação da Pablo Vittar. Sabe que eu adoro fazer show à tarde? Que você vê a cara das pessoas, você vê todo mundo, entendeu? O mesmo palco que recebeu a Marina Lima tem a apresentação de outra veterana à noite. A cantora canadense Alanis Morissette vai trazer os hits que fizeram dela fenômeno do pop rock nos anos 1990. O empoderamento dela. Vozes femininas da década atual também tiveram espaço hoje, como a de Maria Zardóia, vocalista da banda americana The Marias. Depois foi Tate McRae que subiu ao palco. Cantor da música mais tocada nas plataformas digitais no ano passado, o americano Benson Boone levantou o público. Outro dono de um vozeirão, Ted Swims, fecha a noite no palco 3 do festival. O cantor americano disse que está ansioso para se apresentar para os fãs brasileiros. I've been looking forward to coming here. Agora estamos falando ao vivo do Autódromo de Interlagos, depois da expectativa que a gente acabou de ver na reportagem, ela está no palco. A Alanis Morissette começou seu show às 8h10 da noite, a apresentação dela terá 1h30. Ela está comemorando em 2025 30 anos de lançamento do seu primeiro álbum, que vendeu mais de 33 milhões de cópias no mundo inteiro. Também agora o DJ russo Zed faz o seu show no palco de música eletrônica. Agora, passado o show da Alanis, as atenções vão se voltar para outros dois shows simultâneos. O cantor americano Teddy Swims, que a gente viu agorinha na reportagem da Malu, que ficou famoso nas redes cantando covers até lançar as suas próprias músicas. E o canadense Shawn Mendes, de 26 anos, no mesmo horário. O público de São Paulo está esperando o retorno dele para cá desde 2019, há 6 anos. Amanhã, o público vai poder conferir o rock mais pesado do Tool e do Sepultura, o rock mais leve do Foster the People e Justin Timberlake encerrará o festival. Elter, Mônica. Valeu, Guilherme. Obrigado. Boa noite para você. E você vai poder conferir os melhores momentos do Lollapalooza aqui na Globo. Hoje, depois do Altas Horas. E amanhã, depois de Big Brother Brasil. E você também pode acompanhar tudo ao vivo pelos canais Multishow, Bis e ainda pelo Globoplay. O Jornal Nacional fica por aqui. Ótima noite para você.
Uma boa noite para você, um ótimo domingo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.